6 da manhã. O despertador ainda não tocou, mas meus olhos já estão abertos. Deitada, observo as sombras que dançam no teto projetadas pela luz do poste do quintal, enquanto faço cálculos mentais. Meu salário é de 35 mil, mais os 3 mil que a Kátia ganha com aulas particulares. Subtraio as contas de luz e água, 15 mil com comida se economizar e não comprar nada além do essencial, 3 mil com transporte, 12 mil com roupas e material escolar. E mesmo assim não fecha. Sem falar que o Machim precisa de um par de botas novas para o outono, pois as do ano passado já não servem. O alarme interrompe meus pensamentos financeiros. Hora de levantar. No escuro, para não acordar as crianças, deslizo até a cozinha. Tateio em busca do interruptor, e a luz fraca da lâmpada revela nossa pequena cozinha. No canto, a geladeira velha ronca com esforço, como se estivesse prestes a desistir, mas ainda resiste. Assim como nós. Mãe, por que você está acordada tão cedo? A voz sonolenta de Kátia surge no batente da porta. Minha filha mais velha, 18 anos, mas já tão madura. Prepara o café da manhã. Você tem aula só na segunda hora. Não pode dormir mais um pouco? Não dá, mãe. Tem uma aula extra de pedagogia às 8. A professora Savélieva não tolera atrasos. Afago seus cabelos. Minha filha inteligente entrou para o curso de pedagogia pelo programa de bolsas e sonha em ser professora de crianças pequenas. Diz que adora cuidar dos pequenos. Parece que isso corre na família. E por que você não dorme? Pergunto, quebrando ovos na frigideira. Cheguei tarde ontem. Fiquei até tarde ajudando os alunos da terceira série com problemas de matemática. Eles se confundiram todo com aquelas questões de movimento. Kátia senta à mesa, apoiando a cabeça na mão. As olheiras revelam o cansaço de conciliar estudos e trabalho. O que fazer? Precisamos sobreviver. Da sala aparece Machim, meu filho de 16 anos, cabelo despenteado, olhos pesados, mas já de uniforme escolar. Bom dia, murmura, sentando à mesa. Bom dia, meu filho, respondo com um sorriso. Dormiu bem? Não muito. Fiquei até tarde resolvendo problemas de física. Podia ter me perguntado, intervém Kátia. Eu tirava 10 em física na escola. Você já tem o suficiente com que se preocupar, rebate Machim. Nesse gesto, há tanta responsabilidade adulta que meu coração se aperta. Meus filhos, meus tesouros. Depois que Sérgio morreu em um acidente há 5 anos, eles se tornaram meu único apoio e razão de viver. Até a pensão por perda do provedor é investida neles. Não posso permitir que lhes falte nada. Tomamos café rápido, mas juntos. É nosso pequeno ritual familiar. Kátia conta sobre a professora Savélieva, rígida porém injusta. Machim fala dos treinos de futebol. Mãe, até que horas você trabalha hoje? Pergunta Kátia, juntando os pratos. Até às 6. Turno normal, se não houver imprevistos. Olha o relógio. Preciso ir, esquentem o borscht que deixei na geladeira. Abraço os dois, inalo o cheiro familiar de seus cabelos, beijo suas cabeças. Mesmo Machim já quase da minha altura, para mim ainda é meu menininho. Mãe, hoje chego mais tarde, tenho treino. Tudo bem, não esqueça as chaves. Saio do prédio. Amanhã em Tula me recebe com um vento fresco de setembro. As árvores do quintal começam a amarelarem, e o asfalto brilha com poças do chuvisco noturno. 9 paradas de ônibus até a Policlínica Infantil número 7, onde trabalho há 19 anos. Comecei como estagiária depois de me formar no curso técnico de enfermagem e acabei ficando. A Policlínica me recebe com sua agitação habitual. Na recepção, mães com crianças já formam fila. Algumas ansiosas, outras com filhos choramingando. Cumprimento os conhecidos e vou até a sala dos médicos, onde visto meu uniforme, jaleco branco, touca engomada. É como uma segunda pele. Natasha, bom dia. Chama-me Liúzia, enfermeira da sala de procedimentos, minha contemporânea, sem filhos, sempre alegre e faladeira, mas profissional impecável. Você fez café hoje? Me dá um gole, estou morrendo de sede. Liúzia, minha parceira de longa data, nunca me decepciona no trabalho. Aqui, mas só tem um fundo. Entrega-lhe meu termo. Obrigada, querida. Você não faz ideia do corre-corre que nos espera hoje. O Boris Nikolaevich está alterado desde cedo, correndo de um lado para outro, checando tudo. Boris Nikolaevich Stepanov, nosso diretor, é rigoroso, às vezes injusto, mas inegavelmente competente. Sob seu comando, a policlínica funciona como um relógio. O que aconteceu? Pergunto, amarrando o lenço. Vem gente do departamento fazer uma inspeção. Por isso toda essa correria. O dia passa em meio à rotina. Distribuo encaminhamentos, atualizo registros, acalmo mães nervosas, seco lágrimas de crianças antes das vacinas.
Amo meu trabalho porque vejo resultados concretos. Crianças assustadas saem sorrindo, pais agradecidos dizem obrigado. Sim, o salário é modesto, mas a felicidade se mede em outras coisas. Ao meio-dia, o movimento diminui e finalmente posso respirar. Sentada na sala dos médicos, organizo prontuários para o dia seguinte, quando a porta se abre. Natália Sergeyevna, tem alguém perguntando por você, diz Nina Petrovna, a servente. No corredor, uma senhora de cerca de 70 anos espera com um menino de 8. Seu cabelo branco está penteado com simplicidade, o casaco gasto mas impecavelmente limpo. Segura uma bolsa de couro sintético surrada. Mas são os olhos que chamam a atenção, cansados, porém cheios de uma dignidade que denuncia uma vida de superação. Bom dia. Em que posso ajudar? Pergunto. Boa tarde, responde ela com voz baixa, porém firme, como de professora. Sou Lyudmila Fyodorovna Belkina. Este é meu neto, Denis. Disseram que a senhora poderia nos ajudar com alguns documentos. O menino me observa com desconfiança. Magro, pálido, mas com um olhar vivo e perspicaz. Algo nele me toca. Será a seriedade precoce? Ou uma dor escondida nos olhos? Claro, entrem convido com um sorriso. Qual o problema? Denis tem dores de barriga frequentes. A pediatra encaminhou para um gastroenterologista, mas disseram que ele está de férias até o fim do mês. Trouxe a carteirinha? Enquanto Lyudmila Fyodorovna procura os documentos na bolsa, observa o menino discretamente. Crianças como ele com doenças crônicas, geralmente vêm de famílias com histórias difíceis. Seus olhos revelam algo além da idade. Há quanto tempo se tratam aqui? Pergunto folheando o prontuário. Não faz muito. Morávamos em outro bairro, mas... Ela hesita. Os pais de Denis morreram em um acidente há 2 anos. Agora ele mora comigo. Ao ouvir isso, o menino não muda a expressão. Provavelmente já se acostumou a ouvir falarem de sua tragédia na sua frente. Mas seus dedos, apertando a alça da mochila, ficam brancos de tão tensos. Entendo, digo, e entendo mesmo. Também fui viúva. Sei o que é perder alguém amado. Vamos fazer o seguinte, vou verificar a agenda do hospital regional. Talvez tenha algum especialista que possa atendê-lo antes. Muito obrigada, agradece Lyudmila Fyodorovna com um aceno de cabeça. Denis, o que se diz? Obrigado, murmura o menino. De nada, respondo com um sorriso. Sabe, tem um filho um pouco mais velho que você. Ele também gosta de mochilas com desenhos de naves espaciais. Pela primeira vez, um leve sorriso aparece no rosto do garoto. Não é nave, é o cruzador Aurora, corrige ele. Passamos isso na escola. Ah, desculpe, não entendo muito de barcos, brinco, piscando para ele. Passamos cerca de 20 minutos organizando os papéis com Lyudmila Fyodorovna. Descubro que ela foi professora de português. Lyudmila Fyodorovna foi professora de língua e literatura por 35 anos. Sua aposentadoria é de 18.000 rublos, mal dá para os remédios e a comida. E ainda tem o Denis com sua doença. Não se preocupe, vamos dar um jeito, diz ela com aquela resiliência peculiar de quem já passou por provações de verdade. O importante é que o menino melhore. Prometo ligar assim que encontrar uma alternativa para eles. Ao vê-lo se afastar pelo corredor, sinto uma estranha intuição, como se nossos caminhos estivessem destinados a se cruzar novamente. Chego em casa à noite exausta, mas com a sensação de dever cumprido. O cheiro de borscht aquecido enche a cozinha. Kátia mexe as panelas enquanto corta pão, Machinha arruma os pratos na mesa. Mãe, você está pálida hoje? Observa minha filha, beijando minha bochecha. Dia difícil? Nada demais, sorriu, evitando detalhes. E vocês, como foi o dia? Durante o jantar, as crianças se alternam nas histórias. Kátia fala animada sobre as aulas de psicologia infantil. Machin, com os olhos brilhando, conta das novas tarefas de física. Nosso professor, Mikhail Arkadievich, é incrível. Ele disse que se eu continuar assim, posso ir para a Olimpíada. Que maravilha, filho! Comemoro. E você, Katiusha, não está cansada com esse trabalho extra? Não, mãe, ela afasta a pergunta com um gesto. 3.000 rublos a mais não fazem mal a ninguém. Engulo em seco. Minha filha de 18 anos já pensa em dinheiro em vez de aproveitar a vida de estudante. Depois do jantar, Machin vai fazer a lição de casa, e ficamos eu e Kátia na cozinha. Ela lava a louça, eu seco. Mãe, queria te perguntar uma coisa, começa hesitante. Uma colega de curso ofereceu a ela um trabalho de garçonete em um café nos fins de semana. Pagam 12.000 rublos. Meu coração se aperta. Kátia, você já tem as aulas e as aulas particulares. Mas mãe, é um bom dinheiro. Podemos comprar um notebook para o Machin no ano novo. Ele precisa para os estudos. Olho para ela e vejo meu próprio reflexo.
teimosa disposta a mover montanhas pela família. Vamos pensar, respondo, evasiva. Primeiro passe na primeira sessão de provas. Mais tarde, depois de deitar as crianças, fico na cozinha olhando a foto de Serguei. Faz 5 anos que ele se foi, mas a dor não passa. Às vezes, parece que ele vai entrar pela porta a qualquer momento, jogar a jaqueta na cadeira e me abraçar por trás. Vê como estamos vivendo. Sussurro para a foto. Kátia já está quase adulta. Machinha está te alcançando em altura. Vamos nos virando devagar. Não se preocupe. Lá fora, o poste pisca. Na casa ao lado, alguém liga música. Uma noite comum em uma vida comum. Mas ao fechar os olhos, penso no menino da mochila Aurora e em sua avó. Algo me diz que não foi nosso último encontro. Outubro chegou úmido e cortante. Nuvens chumbadas no céu, vento que atravessa os ossos e chuva que ora desaba em torrentes, ora se transforma em garoa gelada, mas nunca cessa. Esses dias sempre lotam a policlínica, gripes, bronquites, crianças com tosse. Naquela terça-feira fiquei até mais tarde na recepção, organizando fichas, quando notei um padrão estranho. Pela terceira vez na semana, uma ficha com encaminhamento para a Clínica Med Centro de Saúde, um centro privado, por um diagnóstico que não justificava tal especialização. Liuda, chama a colega ao lado que folheava papéis. Você não acha que está tendo muitos encaminhamentos para o Med Centro ultimamente? Ela olha rápido para os lados como se temesse ser ouvida e baixa a voz. Todo mundo notou. Só você não. Melhor não perguntar. Mas por que justamente para o Med Centro? Lá é caríssimo. Insisto. Liuda se aproxima, quase sussurrando. Lá tem equipamentos de última geração, métodos novos. Com nosso financiamento, você acha que dá para fazer o quê? Há algo no tom dela que me soa falso, seja a pressa em justificar, seja um excesso de zelo. Não dá tempo de aprofundar. Alá Viktorovna Sokolova, nossa subdiretora, entra na sala. Kuznetsova, o Boris Nikolaevich quer vê-la. Agora. Diz, seca. O gabinete do diretor ficava no segundo andar. Porta de carvalho maciço, placa com o nome Stepanov BN. Bato e entro. Ele está atrás da mesa, folheando documentos. Aos 50 e poucos anos, parece mais jovem. Trajes impecáveis, cabelo cortado com precisão, olhar penetrante. Ao lado, Sokolova, com os lábios apertados em uma linha fina. A Natalia Sergeyevna, diz Stepanov. Preciso falar com você sobre um paciente. Denis Belkin, 8 anos completa, antes que eu pergunte. Você preparou os documentos para ele na semana passada? Sim, confirmo. O menino tem gastrite. Chequei a possibilidade de encaminhá-lo para o hospital regional. Não é necessário, interrompe Stepanov. Eu e o Dr. Petrov o examinamos. O caso é complexo. Precisa de diagnóstico aprofundado. Prepare o encaminhamento para o Med Centro de Saúde. Mas Boris Nikolaevich, argumento com cuidado, a clínica do menino é típica. O hospital regional tem todo o equipamento necessário, e lá é de graça. A avó dele é aposentada, foi professora. Vive só com a pensão. Sokolova intervém fria. Natalia Sergeyevna, você é enfermeira, não médica. Deixe as decisões diagnósticas para os especialistas. Seu trabalho é preencher o encaminhamento. Stepanov suaviza o tom. Entenda, no hospital regional, a fila é de 1 mês. E os sintomas do menino são preocupantes. No Med Centro, ele será atendido sem espera, farão todos os exames em 1 dia. E o custo? Pergunto, sentindo um nó no estômago. 95 mil rublos, solta ele, voltando aos papéis. Pacote completo, exames e tratamento. Você está dispensada, Natalia Sergeyevna. Saio do gabinete e me apoio na parede, tentando processar. 95 mil. É mais que 5 meses da pensão de Lyudmila Fyodorovna. E o diagnóstico de Denis não justificava tanta complexidade, uma gastrite comum, confirmada nos exames. No dia seguinte, Lyudmila chega com o neto para a consulta. O menino está mais pálido, segura a barriga. Ontem à noite teve outra crise, murmura a avó, acariciando a cabeça dele. O que fazemos, Natalia Sergeyevna? Estendo o encaminhamento, escolhendo as palavras com cuidado. Lyudmila Fyodorovna, o médico acha que Denis precisa de uma avaliação completa no Med Centro de Saúde. Mas é uma clínica particular, ela franze a testa. Assinto. Quanto vai custar? Ao dizer o valor, seu rosto esbranquiça. 95 mil? Repete, a voz trêmula. Onde vou arrumar esse dinheiro? Minha aposentadoria é 18 mil. Denis levanta os olhos para a avó, e vejo nele uma compreensão adulta demais para sua idade. Segura a mão dela, suave. Vovó, não chore. Já estou melhor, não estou? Baixo a voz.
Lyudmila Fyodorovna, você pode tentar se inscrever no hospital regional. Sim, tem fila, mas é de graça. Posso ajudar com... Você não ouviu as instruções? Corta Sokolova atrás de mim, dura. Venha comigo, Natalia Sergeyevna. Na sala dos médicos, ela fecha a porta e se vira para mim, o rosto normalmente impassível agora marcado por irritação. O que você pensa que está fazendo, Kuznetsova? Minando a autoridade dos médicos? Kátia, seus estudos são mais importantes do que qualquer coisa. Minhas palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Minha filha se virou, mas vi seus ombros tremerem. Mãe, eu não vou largar a universidade. É que... Ela fez uma pausa, tentando evitar que a voz tremesse. Eu só quero ajudar. Você mesma disse que não havia dinheiro suficiente. E Machin, sua voz falhou. Fechei os olhos, sentindo um nó na garganta. Sim, dinheiro. Essas duas palavras pairavam sobre nós como uma sentença de morte há meses. Machin, que tinha vergonha dos sapatos. Kátia, que economizava na comida. E eu, que contava centavos todas as noites, tentando esticar meu salário para cobrir tudo o que eu precisava. Ok, cedi, incapaz de olhar para seu rosto tenso. Mas só nos fins de semana. E se seus estudos começarem a sofrer, você desiste imediatamente. Kátia sentiu, mas não havia alegria em seus olhos, apenas cansaço. O cansaço de uma jovem de 18 anos que já está aprendendo a contar cada centavo. De manhã, enquanto as crianças ainda dormiam, sentei-me à mesa com um bloco de notas. Os números do meu caderno secreto me assombravam. 1,5 milhão por mês. E isso só para o meu departamento. E se você multiplicar isso por todas as enfermeiras, todos os médicos? Isso não é mais corrupção, são negócios. Organizados, simplificados com bônus e planos tácitos. As palavras de Lucy não paravam de ecoar na minha cabeça. Quem se recusa a participar é rapidamente demitido. Então Galina Petrovna, do laboratório, sabia demais? Ou simplesmente se recusou a seguir as regras? Abri meu laptop, velho, lento, com a tela rachada. Digitei, como denunciar corrupção em uma clínica na barra de pesquisa. Os primeiros links levaram aos sites do Ministério Público e do Ministério da Saúde. Mas e se isso fosse perigoso? Sokolova não está me seguindo à toa. E se eu estiver errada? E se forem apenas coincidências e eu já estiver fazendo inimigos? Ouvi a porta se abrindo. Machin, ainda sonolento, estendeu a mão para mim. Mãe, é verdade que você vai me comprar tênis? Eu o abracei, inalando o cheiro de shampoo de bebê. É verdade, filho. Eu prometo. Ele sorriu e por um segundo, o mundo pareceu menos sombrio. Mas por quanto tempo conseguirei cumprir essas promessas? A clínica fervilhava com a agitação de sempre. Stepanov, o médico-chefe, passou com um sorriso profissional, acenando para os colegas. Observei-o com o canto do olho, tentando captar ao menos um resquício de culpa. Nada. Apenas a confiança de um homem que sabe que o sistema funciona para ele. Kuznetsova. Sokolova chamou, saindo do consultório. Vem aqui. Meu coração se apertou. Ela segurava uma pilha de encaminhamentos, os mesmos que eu havia preenchido ontem. Você está menosprezando os pacientes de novo? Sua voz era gélida. Ou já decidiu que pode alterar arbitrariamente as ordens médicas? Eu comecei, mas ela interrompeu. Este encaminhamento para o filho de Ivanov está sem o carimbo do centro médico. Você se esqueceu de colocá-lo? Ou foi sabotagem deliberada? Olhei para o documento. Sim, o carimbo estava faltando mesmo. Mas eu definitivamente o coloquei. Ou, foi de propósito. Isso é um erro, Alla Viktorovna. Vou reemiti-lo. Faça isso durante o horário de trabalho, ela retrucou. E não tente mais nada. Ela me lançou um último olhar frio e saiu. Deixaram claro para mim, eu estava sob vigilância. Durante o intervalo para o almoço, encontrei Lucy no corredor. Você estava falando sobre um bônus por indicação ontem, sussurrei, olhando ao redor. Como isso funciona? Quem paga? Lucy se encostou na parede com o rosto pálido. Não sei ao certo. Mas ouvi dizer que Stepanov recebe uma porcentagem do centro médico por cada paciente. E ele nos dá migalhas de batata frita para ficarmos calados. Isso é crime. Crime ou não, estamos todos no mesmo barco, suspirou ela. Alguns ficam quietos por medo, outros pelo bônus. E aqueles que resistem. Ela não terminou, mas eu entendi. O rosto de Galina Petrovna passou pela minha cabeça. Temos que fazer alguma coisa. Você acha que é a primeira pessoa a dizer isso? Lucy sorriu tristemente. Pense nos seus filhos, Natasha. Às vezes, o silêncio também é uma forma de sobreviver. Suas palavras me atingiram como um tapa. Sobreviver. É disso que se trata a minha vida agora. Sobreviver a qualquer custo. Mas e se eu permanecer em silêncio?
Quantas mais Lyudmila Fyodorovnas passarão por nossas mãos? Quantas crianças ficarão sem ajuda porque seus pais não podem pagar 100 mil? Cerrei os punhos. Não posso ficar em silêncio. Kátia teimosamente ergueu o queixo, e naquele gesto eu me vi, tão inflexível, tão pronta para lutar, não importa o que acontecesse. Meu coração afundou de dor. Seu primeiro turno já havia passado. Está tudo bem, disse ela, mas suas mãos vermelhas, com pequenas queimaduras dos pratos quentes, traíram a verdade. Minha filha cruzou meu olhar e imediatamente escondeu as mãos atrás das costas, como se tivesse vergonha daquelas marcas do parto infantil. É só por não estar acostumada, passa, murmurou ela, evitando meus olhos. Naquela noite, chorei no travesseiro para que as crianças não ouvissem. Meus filhos que tiveram que aprender a crueldade da vida adulta tão cedo. Kátia com suas mãos queimadas, falta de sono e comendo pouco. Machin, que havia se retirado nos últimos meses, e suas notas, normalmente tão estáveis, de repente começaram a despencar. No dia seguinte vi seu boletim, um TR e um F em física, uma matéria que ele sempre adorou, e um D na prova de matemática. Machin, o que está acontecendo? Perguntei quando estávamos sozinhos. Você sempre foi bom em ciências? Ele desviou o olhar. Nada, mãe. Eu só não tinha tempo para estudar. Então, ele disparou incontrolavelmente. Mas por quê? Você sempre. Porque você não tem nada para estudar. Sua voz vacilou, e eu vi as lágrimas que ele tentava conter. Todas as tarefas estão no computador agora, apresentações, provas online. E o que eu tenho? Pedaços de papel como na Idade da Pedra. Aí fico com vergonha de falar na frente da turma. Ele se virou abruptamente e saiu, batendo a porta. E eu fiquei ali, sentindo mais do que apenas ansiedade crescendo dentro de mim, raiva de verdade. Não das crianças, não. Do sistema que obriga minha filha a trabalhar como garçonete em vez de aproveitar a vida estudantil, e meu filho a se envergonhar de sua pobreza na frente dos colegas. Dezembro trouxe geadas precoces e, com elas, uma enxurrada de crianças resfriadas invadiu a clínica. Continuei a manter meu registro secreto de encaminhamentos, e os números se tornaram alarmantes. Nas 2 semanas que antecederam as férias, 11 encaminhamentos para o centro médico, totalizando quase 1 milhão de rublos, passaram pelo nosso departamento. Entre os pacientes estava uma jovem mãe com gêmeos de 3 anos, um resfriado comum que poderia ter sido tratado com alguns dias de repouso e xarope para tosse. Mas Stepanov insistiu pessoalmente em um exame completo de ambas as crianças. 170 mil para ambas, disse ele com confiança profissional. Vi a mulher empalidecer ao ouvir aquele número, e algo dentro de mim se partiu. Quando a médica-chefe saiu, sugeri-lhe calmamente: você pode fazer o mesmo exame no Hospital Infantil Regional. É grátis. Sim, você terá que esperar alguns dias, mas os resultados serão idênticos. Muito obrigada, ela sussurrou, com lágrimas de gratidão brilhando em seus olhos. Eu sabia que estava quebrando as regras tácitas, mas simplesmente não podia fazer outra coisa. Nos dias seguintes, cuidadosamente nas entrelinhas, sugeri alternativas aos pais, não a todos, é claro, por medo de chamar a atenção, mas aqueles que claramente não podiam arcar com os custos impostos. Pouco antes do ano novo, Lyudmila Fyodorovna voltou à clínica com Denis. O menino estava ainda mais pálido do que da última vez e pressionou as mãos contra a barriga. Natalia Sergeevna. Ela me puxou de lado com a voz trêmula. Eu queria perguntar, se há outra opção? Tentei juntar dinheiro, mas é simplesmente impossível. Tentei um empréstimo. Eles não dão esse tipo de dinheiro para aposentados. Olhei em volta e baixei a voz. Escute, posso te levar para o Hospital Infantil Regional. Eles têm um excelente departamento de gastroenterologia. Sim, vai demorar um pouco, mas tudo é de graça, de acordo com o meu plano de saúde. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sério? É possível? Claro. Deixe-me ligar para minha amiga na recepção agora. Não percebi Sokolova se aproximando. Sua voz fria soou bem perto do meu ouvido. Kuznetsova, venha ao meu consultório imediatamente. Lyudmila Fyodorovna abraçou o neto, assustada. Acenei para ela. Tudo vai ficar bem. Espere por mim aqui. Na sala de Sokolova, não apenas o olhar gélido da delegada me aguardava, mas também o próprio Stepanov, sombrio como uma nuvem de tempestade. O que você está fazendo, Kuznetsova? Começou ele sem preâmbulos. Recebi informações de que você está desencorajando pacientes de se tratarem no centro médico. Isso é sabotagem do processo de tratamento. Boris Nikolaevich, estou simplesmente oferecendo alternativas para aqueles que não podem pagar. Não é sua função decidir quem pode e quem não pode, o médico-chefe ergueu a voz.
Você é enfermeira, não consultora financeira. Mas muitas famílias não podem pagar esses valores. A pensão de Lyudmila Fyodorovna é de 18 mil rublos, e você está exigindo 95. Não é da minha conta onde as pessoas recebem o dinheiro para o tratamento, retrucou Stepanov. Meu trabalho é fornecer atendimento médico de qualidade. E o seu é seguir as ordens da gerência. Sokolov acrescentou friamente. Natalia Sergeevna, este é o seu último aviso. Mais uma façanha como essa e você estará desempregada. Eu cuidarei pessoalmente do seu caso. Por quê? Não resisti. Por violar a hierarquia e a ética médica, retrucou Stepanov. Você tem um contrato de trabalho, Kuznetsova. Se não cumprir, ninguém vai te segurar. Fiquei em silêncio, rangendo os dentes. Meus filhos estavam diante dos meus olhos. Kátia com as mãos queimadas, Machin com seus CS por não ter um laptop. O que aconteceria com ele se eu perdesse o emprego? Você está livre para ir, Stepanov disparou. E lembre-se, se interferir novamente será expulso daqui sem recomendação. Com uma recomendação dessas, eles nem vão te contratar como enfermeiro. Voltei para casa atordoado. A neve estalava sob meus pés, o frio queimava meus pulmões, mas eu mal notava. Números, rostos e ameaças giravam em minha cabeça, 2 milhões por mês. 24 milhões por ano, de apenas uma clínica. E quantas existem assim em toda a cidade? A casa estava silenciosa. Kátia ainda não havia retornado do seu turno. Machin estava sentado em seu quarto, absorto em um livro didático. Dei uma espiada. Ele nem tinha levantado a cabeça, completamente imerso em sua lição de casa. Na cozinha, liguei, ela acendeu a chaleira e mecanicamente tirou uma xícara. O horário de Kátia estava fixado na geladeira. Ela só voltaria para casa por volta das 11, 3 turnos por semana, depois uma noite inteira estudando e, por fim, de volta às aulas. 8 mil rublos por mês, à custa de sua juventude, de sua força, de sua saúde. E em algum momento por volta dessa época, Stepanov provavelmente estava planejando suas próximas férias no exterior, escolhendo um carro novo ou folheando um catálogo de imóveis de luxo. A chaleira ferveu, acionando o interruptor. Fiquei em pé perto da janela, olhando para o pátio coberto de neve, para os quadrados amarelos das janelas das casas vizinhas. Atrás de cada janela havia sua própria história, seus próprios problemas, seus pequenos dramas e alegrias. Pessoas comuns que acreditavam no sistema confiavam em seus médicos. E, no entanto, o sistema as devorava, as espremia até a exaustão, lucrando com sua dor e doenças. Não, eu disse em voz alta, surpresa com a firmeza da minha voz. Isso não pode continuar. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer. Mas entendi, não havia como voltar atrás. Meus filhos estavam atrás de mim. E diante dos meus olhos estavam todas essas pessoas. Lyudmila Fyodorovna com o neto, uma jovem mãe com gêmeos, dezenas de outras pessoas que eu poderia ajudar. Não tenho o direito de ficar em silêncio. Mesmo que isso me custe o emprego. Mesmo que eu tenha que ir contra todo o sistema. Esse pensamento me trouxe um estranho alívio, como se, depois de um longo período vagando no escuro, eu finalmente tivesse visto a luz. Fraca, distante, mas real. Janeiro em Tula nos recebeu com um frio cortante, daquele tipo que penetra até os ossos e faz você se encolher a cada rajada de vento. Mas eu senti o verdadeiro frio não na rua, mas nos corredores estéreis da unidade de terapia intensiva infantil, onde Denis Belkin estava internado. O telefone tocou quando eu estava me preparando para sair para o trabalho, uma voz feminina desconhecida, trêmula de tensão. Natalia Sergeevna? Esta é Belkina, Lyudmila Fyodorovna. Denis, meu neto. Ele foi levado de ambulância. Corri para o hospital regional sem sequer avisar a clínica. Na sala de emergência encontrei a Lyudmila Fyodorovna curvada, com os olhos opacos e as mãos trêmulas. Ela estava sentada na beira de um banco, agarrando uma bolsa surrada, como se fosse seu último apoio. O que aconteceu? Perguntei, sentando-me ao lado dela. Uma úlcera perfurada, ela suspirou sem vida. O médico disse, ele está doente há muito tempo. Uma úlcera. E pensamos que fosse gastrite. Se o tivessem examinado naquela época. Sua voz falhou, e eu abracei seus ombros magros e trêmulos. Meu coração se apertou de dor e impotência. Como ele está agora? Eles o operaram, seu estado é estável, mas grave. Lyudmila Fyodorovna puxou um lenço amassado e vi suas mãos tremerem ainda mais. Ele era tão pequeno, deitado naquela maca, todo branco. Ela ficou em silêncio, olhando para o nada. Se ao menos ele tivesse falado a tempo. Se não fosse por aquele dinheiro, disse ela de repente. Eu hipotequei meu apartamento. Para tratamento naquele centro. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Sim, uma empresa qualquer.
Quick Capital. 800 mil rublos deram como garantia o apartamento, mas eles só me deram 400 mil. O resto era comissão, seguro. Ela falava calmamente, quase desapegada, o que tornava tudo ainda mais assustador. Toda a sua vida, o apartamento aconchegante onde seus filhos cresceram, onde agora criavam neto, havia sido jogada no altar do lucro alheio. E se você não pagar? Lyudmila Fyodorovna sorriu amargamente. Então vou perder o apartamento. Para onde irei, não sei. Talvez Denis já tenha se recuperado até lá. O importante é ele, não as paredes. Passei o dia inteiro com ela no hospital. Liguei para o trabalho, menti sobre a situação familiar, combinei com os médicos. Ajudei com a papelada e corri para a farmácia para comprar remédios que estavam em falta. Só à noite, quando Lyudmila Fyodorovna finalmente se acomodou na sala de estar, consegui sair. Em casa, o silêncio me esperava. Katia ainda não havia voltado do trabalho, e Machin, sonolento e de camiseta, saiu do quarto. Mãe, por que você está tão atrasada? Onde está Katia? Ainda no trabalho. Ela disse que ficaria até a noite. Afundei em um banquinho e de repente fui tomada por um cansaço tão grande que minha visão ficou turva. Mãe, você está bem? Perguntou Machin, assustado, inclinando-se sobre mim. Você está todo pálido. Está tudo bem, filho, forcei um sorriso. Só estou cansado. Estávamos sentados na cozinha, tomando chá. Olhei para ele e vi como ele havia amadurecido nos últimos meses. Uma seriedade incomum de um adolescente havia aparecido em seus olhos. Uma ruga entre as sobrancelhas como a do pai. Como você está indo na escola? Perguntei, tentando me distrair. Bem. Você tirou bem em física. Muito bem, elogiei. Eu sempre disse que você tinha uma mente brilhante. Machin fez uma pausa, girando a xícara nas mãos. Mãe, e se eu largar a escola? Até me sentei, surpresa. O quê? Do que você está falando? Bem, não exatamente de largar, explicou ele apressadamente. Vou mudar para o curso noturno. Aí posso trabalhar durante o dia. Slaka, de uma turma paralela, fez exatamente isso. Conseguiu um emprego como entregador, ganhando 30 mil por mês. Eu não conseguia respirar. Meu filho de 16 anos, um talentoso que sonhava em cursar uma faculdade técnica, estava falando sobre trabalhar como entregador. Machin, eu disse, evitando que minha voz tremesse, seu trabalho é estudar. Nós daremos um jeito no resto. Mas mãe, você vê como é difícil. Um tom de desespero surgiu em sua voz. Katia está desmoronando. Você mal consegue acompanhar. O fim do mundo. Abracei-o, abraçando forte como na infância. Não é da sua conta, ouviu? Nós nos viramos. Sem educação, você não chega a lugar nenhum nesta vida. Antes que terminássemos de falar, a porta da frente bateu. Katia voltou, abatida com olheiras, mas se esforçando para se animar. Oi, mãe. Recebi uma boa gorjeta hoje. Ela tirou notas amassadas do bolso. Quase 1000. Olhei para meus filhos e pensei, como chegamos a esse ponto? Por que minha filha está tão feliz com gorjetas, enquanto meu filho está prestes a abandonar a escola? O que eu fiz de errado? Não consegui dormir naquela noite. Vi Denis em sua cama de hospital, Lyudmila Fyodorovna com um olhar opaco, Stepanov em um terno caro, Sokolova com um sorriso gelado. E pela manhã fui chamada ao consultório do médico-chefe. Assim que entrei, percebi que algo sério havia acontecido. Stepanov estava sentado à sua mesa, impassível, com um advogado com uma pasta de documentos ao lado, e Sokolova, mal escondendo seu triunfo, um pouco mais distante. Sente-se, Natalia Sergeyevna, disse Stepanov secamente. Precisamos discutir seu futuro, ou melhor, sua ausência contínua da nossa equipe. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Devido à otimização do quadro de pessoal, começou o advogado, a administração é forçada a eliminar o cargo de enfermeiro-chefe do seu departamento. Cortar? Perguntei, sentindo o sangue subir ao meu rosto. Suas responsabilidades serão distribuídas entre os funcionários restantes, continuou ele. De acordo com o artigo 180 do Código do Trabalho, você receberá um aviso prévio de 2 meses. A data de demissão é 15 de fevereiro. Ele me entregou o aviso, todo formal, carimbado e assinado. É por causa de Denis Belkin? Perguntei sem rodeios, olhando Stepanov nos olhos. Suas especulações são equivocadas, respondeu ele sem pestanejar. A decisão foi tomada unicamente por razões econômicas. Você receberá uma indenização por rescisão, um salário médio mensal de 35 mil. E como você espera que eu viva com 2 filhos? Isso não é problema meu, Kuznetsova, retrucou Stepanov. Você deveria ter pensado nisso antes, quando estava sabotando o processo de trabalho e minando a autoridade dos médicos.
Olhei para eles bem alimentados, confiantes em sua impunidade, e entendi, este não era o fim. Era apenas o começo. No momento em que comecei a falar, minhas mãos pararam de tremer. As palavras fluíram naturalmente claras, bem fundamentadas, apoiadas em números e datas. Contei a eles sobre Dennis, sobre a úlcera perfurada que poderia ter sido evitada. Sobre minha avó, que perdeu seu apartamento para tratamento em uma clínica particular conectada à nossa por fios invisíveis de corrupção. Sobre os encaminhamentos para exames desnecessários, sobre as porcentagens que os médicos recebiam por cada encaminhamento. Sobre como Stepanov encobriu o esquema e Sokolova mantinha a contabilidade em partidas dobradas. Yershova ouvia sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Seu rosto permanecia inescrutável, mas pela forma como seus dedos se fechavam em torno da caneta, percebi que ela estava ouvindo não apenas uma queixa, mas a confissão de um crime. Você tem outras provas além das anotações? Ela finalmente perguntou quando terminei. Tirei as impressões da pasta. Cópias de encaminhamentos com diagnósticos suspeitosamente semelhantes, prontuários médicos com a anotação encaminhado para o centro médico, capturas de tela de conversas de um bate-papo de trabalho onde médicos discutiam o plano do paciente. E também uma lista de 7 nomes, colegas dispostos a testemunhar, embora não oficialmente suas palavras poderiam ser um argumento convincente. São acusações sérias, disse Yershova, folheando os documentos. Você entende que uma reconvenção por difamação pode ser movida contra você? Entendo, assenti. Mas estou preparada para isso. Tenho cópias de todos os documentos, incluindo meu contrato de trabalho e a ordem de demissão. Tentaram me intimidar, mas se esqueceram de uma coisa: quando a vida de crianças está em jogo, o medo diminui. A promotora fechou a pasta e ficou em silêncio por um momento. Então ela me olhou como se avaliasse não apenas as palavras, mas também o significado por trás delas. Certo. Vamos iniciar uma investigação. Mas você precisa estar preparada para o processo se arrastar. E ela fez uma breve pausa. Tenha cuidado. Pessoas envolvidas em tais esquemas não gostam de ser expostas. Não tenho medo, disse eu, com mais firmeza do que sentia. Tenho uma família, tenho a verdade. E também, isto. Coloquei a foto de Dennis na UTI, que Lewis havia tirado secretamente para mim, sobre a mesa. Ele não viveu até os 10 anos. E não vou deixar que a morte dele seja apenas um incidente desagradável. Yershova sentiu, e algo próximo ao respeito brilhou em seus olhos. Eu mesma preencherei o requerimento. Volte em 3 dias para pegar uma cópia com carimbo e número de registro. E também, ela me entregou um cartão de visita. Este é meu número direto. Se você se sentir ameaçada ou pressionada, ligue imediatamente. Quando saí, o frio atingiu meu rosto, mas eu mal senti. Meu peito queimava não de ansiedade, mas de determinação. Agora não se tratava apenas da minha demissão, ou mesmo de justiça. Agora era uma guerra por aqueles que não conseguiam se defender. As crianças me esperavam em casa. Katia já estava arrumando a mesa, Machin folheava as últimas notícias sobre casos de corrupção na medicina. E então, perguntou Katia, vendo meu rosto. Sorri pela primeira vez em semanas, de verdade. Aqui vai. No escritório da promotora Yershova, detalhei todos os fatos que sabia sobre as interações duvidosas entre a clínica e o centro médico. Contei a ela sobre Dennis Belkin e sua avó, e sobre outros pacientes que tiveram que pagar quantias exorbitantes por procedimentos desnecessários. Tatiana Vladimirovna ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo breves anotações em seu caderno. Quando terminei, ela bateu o lápis pensativamente na mesa. Sabe, Natalia Sergeevna, começou ela, nos meus 20 anos de trabalho na promotoria, já vi muitos esquemas assim. Mas lucrar com crianças. Ela balançou a cabeça. Esse é um tipo especial de cinismo. Suas palavras me atingiram profundamente. Finalmente alguém percebeu o quão repugnante isso é. Aceito pessoalmente o seu depoimento, continuou Yershova. Senti um calor percorrer meu corpo. Eu tinha sido ouvida. Tinha acreditado em mim. Obrigada, Tatiana Vladimirovna, disse eu, evitando que minha voz tremesse. Mas e agora? A promotora recostou-se na cadeira, cruzando as mãos sobre a mesa. Em seguida, a investigação começará. Solicitaremos documentação da clínica e entrevistaremos testemunhas. Mas devo avisá-la, esta não é uma questão simples. Stepanov provavelmente tem contatos, clientes. Haverá resistência. Assenti, cerrando os punhos. Estou pronta. Não importa o que aconteça. Certo, assentiu Yershova. Mas precisaremos de outras testemunhas também. Alguma de suas colegas está disposta a testemunhar?
Lembrei-me dos olhos assustados de Lucy, das desculpas das outras enfermeiras. Ninguém decidiu ainda. Todas estão com medo de perder o emprego. Entendo, disse o promotor. Mas sem depoimentos adicionais, o caso pode fracassar. Pense em quem poderia corroborar suas palavras. Ao sair da promotoria, senti uma estranha mistura de alívio e ansiedade. O primeiro passo havia sido dado, mas havia um longo caminho pela frente, e eu ainda estava sozinho contra o sistema. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Uma voz masculina desconhecida. Natália Sergeevna Kuznetsova? Boa noite, respondi cautelosamente. Meu nome é Andrei Mikhailovich Komarov. Sou médico-chefe da clínica de saúde Med Center. Precisamos conversar. Quase deixei o telefone cair de surpresa. Sobre o quê? Não ao telefone, respondeu ele, tenso. Podemos nos encontrar amanhã às 5 horas no Café Old Town, na Krasnoarmesk Prospekt? É muito importante. Concordei, embora meu interior estivesse congelado de medo. Por que o médico-chefe da clínica particular contra a qual estou lutando iria querer se encontrar comigo? Uma ameaça? Uma tentativa de suborno? Uma armadilha? Contei às crianças sobre a reunião. Katia insistiu que eu a levasse comigo, mas recusei. Se algo der errado, eu ligo. Como último recurso, entre em contato com a promotora Yershova. Mas mãe, é perigoso, protestou minha filha. E se eles fizerem algo em um café lotado? Tentei parecer confiante, embora eu mesma não tivesse certeza. Além disso, tenho a sensação de que esta conversa será importante. Cheguei cedo ao café da Cidade Velha. Escolhi uma mesa perto da janela com vista para todo o salão e pedi chá. Exatamente às 5 horas, um homem de cerca de 50 anos entrou no café, vestindo um casaco caro e carregando uma pasta de couro. Ele olhou ao redor do salão e então veio direto em minha direção. Natália Sergeevna? Andrei Mikhailovich Komarov, disse ele, estendendo a mão. Obrigado por concordar em nos encontrar. Seu aperto de mão foi firme, seu olhar cansado, mas direto. Este não era o homem que eu imaginava atacando crianças doentes. Sei que você apresentou uma queixa ao promotor, começou ele sem preâmbulos, sentando-se à minha frente. E quero dizer que estou preparado para testemunhar contra Stepanov. Engasguei com o chá surpreso. Com licença, o que houve? Estou cansado de viver desonestamente, disse ele, em voz baixa, mas firme. Quero corrigir a situação antes que seja tarde demais. Mas você era o principal aproveitador, disse eu, sem acreditar. Ele sorriu amargamente. Não. Stepanov recebia 40% de cada serviço. O dinheiro era transferido por meio de empresas de fachada para as contas de seus parentes. Ele tirou uma pasta da pasta e a colocou sobre a mesa. Aqui estão cópias de contratos, comprovantes de pagamento e cronogramas de transferência. Eu os coleciono há 2 anos, desde que percebi no que estava me metendo. Por que você decidiu fazer isso agora? Perguntei sem rodeios, ainda sem confiar totalmente nele. Komarov fez uma pausa, olhando pela janela para as pessoas que passavam. Sabe, Natália Sergeevna, eu também tenho filhos e netos. Minha neta adoeceu recentemente. Nada sério, apenas um resfriado comum. Mas de repente imaginei que alguém pudesse explorar a doença dela para lucrar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Então percebi que não posso mais fazer isso. Quero ser médico novamente, não empresário. Quero dormir em paz à noite. Naquela noite conversamos por quase 3 horas. Komarov explicou como o esquema funcionava, quem estava envolvido e quanto dinheiro era transferido pelo Med Center. Os números eram chocantes. Só no ano passado, Stepanov e seus cúmplices receberam aproximadamente 8 milhões de rublos. Amanhã irei pessoalmente ver a promotora Yershova, disse Komarov ao nos despedirmos. E eu darei meu depoimento oficial. E cuide-se, Natália Sergeevna, acrescentou. Stepanov é um homem perigoso. Voltei para casa exultante, contei às crianças sobre meu aliado inesperado e mostrei cópias dos documentos que ele havia entregado. Então, vamos vencer? Perguntou Machin, esperançoso. As chances são muito maiores agora, abracei meu filho. Mas a luta estava apenas começando. As crianças imediatamente viram em meu rosto que algo havia mudado. Katia correu para me abraçar e Machin, abrindo um pouco a porta do apartamento, perguntou esperançoso. Mãe, você volta para a clínica quando tudo isso acabar? Respondi honestamente, dando um tapinha em seu ombro. Ainda não sei, filho. Primeiro, precisamos terminar isso. Acho que eles vão pedir para você voltar, declarou Katia, confiante, e não apenas como enfermeira, mas para um cargo de gerência. Sorri, mas balancei a cabeça. Você está indo longe demais.
O mais importante para mim é que ninguém mais lucre com a desgraça alheia, que Lyudmila Fyodorovna recupere seu apartamento e que as crianças recebam um tratamento justo. Falando em Denis, lembrou Machin. Liguei para o hospital hoje. O estado dele melhorou, ele terá alta em breve. Essa notícia aqueceu meu coração. O menino estava melhorando, o que significava que nossa luta não tinha sido em vão. Naquela noite sentamos na cozinha, Katia, Machin e eu, e pela primeira vez em muito tempo, conversamos não sobre sobrevivência, mas sobre sonhos. Katia, mexendo nosso chá, disse pensativa. Sabe, mãe, um dia contarei aos meus alunos sobre você. Sobre como uma pessoa pode mudar o sistema se tiver coragem suficiente. Eu não mudei nada ainda, eu disse, envergonhada. Não, mudei, retrucou Machin. Você nos mudou. Você nos mostrou que é preciso lutar pelo que é certo, mesmo que seja difícil. Olhei para meus filhos tão crescidos, tão determinados e entendi, valia a pena lutar por eles. Não apenas por justiça em abstrato, mas para que crescessem e se tornassem pessoas que se importam com o sofrimento dos outros. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz, sem sonhos perturbadores. Ainda havia muito trabalho pela frente, mas o mais importante, eu não estava sozinha. Eu tinha aliados, e isso me deu esperança. Maio estava excepcionalmente quente. As macieiras e os lilazes floresciam abundantemente como se a própria natureza estivesse se alegrando conosco. E em uma daquelas manhãs ensolaradas, fui acordada por um telefonema. Tatiana Vladimirovna Ershova, a promotora, raramente ligava tão cedo, e meu coração se apertou de ansiedade. Natália Sergeyevna, bom dia, sua voz soou excepcionalmente animada. Ligue a TV. Qualquer canal de notícias. Corri para o laptop que Machin havia comprado recentemente com sua primeira bolsa de estudos. Abri um site de notícias e fiquei paralisada. A manchete gritava: gerentes da clínica infantil número 7 de Tula presos. Esquema de corrupção envolvendo milhões de rublos descoberto. A foto mostrava Stepanov algemado, de cabeça baixa, e Sokolov ao lado, desgrenhada e com rímel borrado. Isso é verdade? Foi tudo o que consegui dizer. Com certeza, disse Ershova, com um sorriso satisfeito na voz. Stepanov foi detido em casa às 5 da manhã, e Sokolov meia hora depois. Eles não esperavam, achavam que seriam multados. E agora foram acusados de acordo com os artigos 290 e 285. Aceitar propina em grande escala e abuso de poder. E agora? Perguntei com a voz trêmula. O prognóstico para eles é sombrio, fez uma pausa. E para você, Natália Sergeyevna, acho que é só o começo. Por volta do meio-dia, a notícia se espalhou pela cidade. O telefone tocava sem parar, colegas, jornalistas e até estranhos ligavam. Katia tirou um dia de folga do trabalho em um café, Machin tirou uma folga da escola. Sentamos na cozinha, atordoados. Mãe, você entende o que fez? Katia me olhou com olhos brilhantes. Você derrotou um sistema inteiro sozinha. Sozinha não, retruquei. Eu tinha aliados, você, Komarov, a promotora Ershova e meus colegas que finalmente decidiram testemunhar. Mas tudo começou com você, Machin me abraçou com força. Com sua recusa em permanecer em silêncio. No mesmo dia, Komarov ligou. Natália Sergeyevna, parabéns. Nós vencemos. Sim, Andrei Mikhailovich. Eu ainda não conseguia entender o que tinha acontecido. E o que vai acontecer com o Medcentra agora? A clínica continuará funcionando, mas, sinceramente, sua voz estava cheia de firme confiança. Sem propinas, sem receitas desnecessárias. A propósito, eu gostaria de oferecer tratamento gratuito a Denis Belkin e às outras crianças afetadas. Isso não expiará a culpa, mas talvez ajude a restaurar a confiança. Uma decisão nobre, eu disse sinceramente. Lyudmila Fyodorovna ficará grata. Após o telefonema, fui ao hospital. Denis estava se recuperando. Os médicos relataram uma melhora constante. Ao me ver, ele sorriu levemente. Olá, Natália Sergeyevna. Olá, Denis. Sentei-me na beira da cama. Como você está se sentindo? Muito melhor já. O médico disse que você terá alta em breve. Lyudmila Fyodorovna, que cochilava perto da janela, acordou e olhou para mim com gratidão. Natália Sergeyevna, minha querida. Ela segurou minhas mãos. Soubemos da notícia. É verdade que aquelas pessoas foram presas? Ah, Lyudmila Fyodorovna. E o promotor diz que o caso é certo, há provas demais. Então, vai haver um julgamento? Perguntou Denis baixinho, e fiquei impressionada com seu tom sério. Com certeza assenti. E a verdade prevalecerá, vocês verão. Antes de sair, contei a ele sobre a proposta de Komarov. Denis sorriu radiante. Será que tem mesmo um aparelho de imagem bacana lá?
Um rapaz da enfermaria me contou. Tem sim, sorri. E agora vai funcionar para o benefício das crianças, não para o bolso de ninguém. O final de maio trouxe outra surpresa. Fui convidada para o departamento de saúde. Na noite anterior à visita, não consegui dormir por muito tempo. O que queriam de mim? Seriam novos problemas? No espaçoso consultório fui recebido por Vitaly Petrovich Samoilov, chefe do departamento, um homem de olhar penetrante e barba grisalha bem cuidada. Natália Sergeevna, prazer em conhecê-la pessoalmente. Ouvi falar muito de você. Ele apertou minha mão com firmeza. Sente-se, vamos ter uma conversa séria. Sentei-me tensamente na cadeira, preparando-me para qualquer reviravolta. A policlínica número 7 está atualmente no limbo, começou Samoilov. A gerência foi presa, a equipe está desmoralizada, os pacientes estão assustados. Precisamos de alguém que possa restaurar o funcionamento normal da instituição. Quer que eu recomende alguém? Perguntei, sem saber ao certo o que ele queria dizer. Samoilov sorriu. Não, Natália Sergeevna. Queremos lhe oferecer esta vaga. Especialistas com formação médica secundária. O Departamento de Saúde cobriu integralmente minhas mensalidades. Fazia parte do acordo quando aceitei chefiar a instituição. No início, conciliar trabalho e estudo parecia uma tarefa impossível. Aulas noturnas, provas semestrais e a necessidade constante de manter contato com os professores. Mas sempre que me sentia sobrecarregada, lembrava-me das palavras de Machin. O mundo pode ser melhorado por meio da tecnologia. E percebi que minha arma nessa luta por justiça não era a programação, mas o conhecimento. Conhecimento que me ajudaria a proteger os pacientes em nível sistêmico, não apenas com decisões de curto prazo. Os primeiros meses como médica-chefe interina foram um teste para minha coragem. A equipe estava acostumada a um estilo de liderança diferente e autoritário, em que as ordens eram dadas de cima sem discussão. Minhas tentativas de introduzir reuniões semanais no departamento inicialmente pareceram uma perda de tempo. Antes, eles nos diziam o que fazer e nós fazíamos, disse Valentina Petrovna, a enfermeira-chefe, em uma das reuniões, cruzando os braços. Não discuti, apenas perguntei. Se lhe dissessem para tratar pneumonia com paracetamol, você seguiria a ordem? O silêncio no consultório foi uma resposta melhor do que qualquer palavra. Depois disso, as atitudes começaram a mudar. As pessoas entenderam. Não estou buscando o poder por si só, quero que a clínica funcione corretamente. Implementar o sistema de filas eletrônicas foi particularmente desafiador. Falhas técnicas, resistência da equipe acostumada à distribuição manual de consultas, reclamações de pacientes mais velhos que não conseguiam descobrir como usar o terminal. Parecia que o sistema estava desmoronando diante dos nossos olhos. Mas Machin veio em meu auxílio. Ele não apenas explicou os princípios do programa, que, aliás, foi desenvolvido por alunos de uma escola técnica local sob sua supervisão como um projeto social, mas também organizou voluntários de sua turma de matemática. Os voluntários ficaram no saguão da clínica durante as 2 primeiras semanas, ajudando as pessoas a agendar consultas. No final do mês, a fila no terminal havia desaparecido e o número de filas ativas do lado de fora dos consultórios havia diminuído em 70%. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando na contratação de pessoal. Não demiti ninguém da velha guarda e, em vez disso, introduzi o desenvolvimento profissional obrigatório para todos os funcionários com mais de 50 anos. O departamento destinou verbas para cursos sobre padrões modernos de assistência médica, e negociei com a Faculdade de Medicina local para oferecer seminários gratuitos para nossa equipe. Era importante não apenas substituir pessoas, mas dar a elas a oportunidade de crescer com o sistema. E funcionou. 6 meses depois, até a própria Valentina Petrovna se candidatou a cursos de gestão em enfermagem. Mas o verdadeiro teste veio com o caso do Dr. Komarov, o mesmo pediatra que salvou Denis. Um dia, a mãe chorosa de uma menina de 3 anos entrou em meu consultório. Ele se recusou a prescrever antibióticos. A criança está com febre há 4 dias. Liguei para Komarov e ouvi uma explicação calma, mas firme. A menina tem uma infecção viral. Antibióticos não só não vão ajudar, como vão fazer mal. Prescreve tratamento sintomático e um acompanhamento em 2 dias. Se fosse pneumonia bacteriana, seria diferente. A mãe exigiu insistentemente pelo menos cefazolina, só por precaução, argumentando que todo mundo toma. Tive que dar uma palestra explicativa sobre os perigos de prescrições injustificadas de antibióticos, mostrar à OMS os dados sobre o aumento da resistência e, no dia seguinte, ligar pessoalmente para a mãe para verificar o estado da filha. A febre havia baixado e a menina estava se recuperando.
Esse episódio acabou sendo um ponto de virada. Percebi que a luta por uma assistência médica de qualidade não se resume apenas ao combate à corrupção, mas também a estereótipos arraigados em que os pacientes exigem tratamento apenas para preencher um requisito, e os médicos obedecem por medo de reclamações. Ao final do primeiro ano, a policlínica número 7 havia mudado. Não perfeita, isso não existe, mas honesta. Onde os médicos não têm medo de dizer não a prescrições injustificadas, onde os enfermeiros sabem que seu trabalho é valorizado e onde os pacientes vêm não com uma sensação de derrota, mas com a confiança de que serão ajudados. E quando abri o relatório anual em setembro, os números pareciam mais do que meros indicadores, mas histórias vivas, as histórias de Lyudmila Fyodorovna, que recuperou seu apartamento, Denis, que entrou para o clube de matemática, Valentina Petrovna, que passou no exame para uma categoria superior. Havia também um exemplar novo do jornal local sobre a mesa. Na primeira página havia uma foto da nossa clínica com a manchete: "Um ano de mudança, como uma mulher mudou o sistema". Abaixo da foto havia uma citação de uma entrevista que eu havia dado uma semana antes. A medicina não é um negócio nem uma linha de montagem. É sobre pessoas. E se esquecermos disso, deixamos de ser médicos. Sorri, lembrando-me de como tremi em frente ao consultório de Samoilov um ano atrás, sem saber o que me esperava do outro lado da porta. Agora eu sabia, além daquela porta, havia mais do que apenas trabalho. Era uma chance de restaurar o verdadeiro significado da medicina. Naquele momento, meu celular piscou sobre a mesa, uma mensagem de Tatiana Vladimirovna Ershova, uma promotora que ao longo do último ano, havia se tornado não apenas uma parceira confiável, mas também alguém com quem eu podia compartilhar minhas dúvidas e triunfos. Natália Sergeevna, gostaria de lembrá-la da reunião de amanhã sobre a implementação de um novo sistema de supervisão em instituições médicas. Sua experiência será fundamental para meus colegas, dizia a mensagem. Respondi brevemente. Pronto. O relatório está pronto. Espero que seja útil. 1 minuto depois recebi uma resposta, não tenho dúvidas. O que vocês fizeram com a clínica já está sendo aclamado como referência para toda a região. O Departamento de Saúde está considerando seu modelo como base para uma reforma. Deixei meu telefone de lado e saí para o corredor. Como este lugar havia mudado em apenas um ano. As paredes recentemente reformadas estavam claras e limpas, os equipamentos que antes pareciam luxuosos agora funcionavam em benefício dos pacientes. Sem filas cansadas, sem olhares irritados, apenas os rostos calmos de pais com filhos, enfermeiras sorrindo não por obrigação, mas porque realmente gostavam de trabalhar ali. Um recorte do jornal local estava pendurado em um suporte na entrada com a mesma manchete: "Um ano de mudança, como uma mulher mudou o sistema". Eu ainda me sentia incomodada com toda essa atenção, mas Liuzia, minha assistente, insistiu: "As pessoas precisam de exemplos, Natasha. Elas precisam ver que o sistema não é monolítico, que uma pessoa pode movê-lo". Talvez ela tivesse razão. Uma noite especial me esperava em casa. Kátia, agora aluna do 2º ano, havia passado com louvor em sua primeira prova e recebido uma bolsa de estudos maior por sua pesquisa em psicologia infantil. "Mãe, imagine só. Estão até se oferecendo para publicar meu artigo em uma coletânea da universidade", disse ela, servindo chá de limão aromático em xícaras. Machin, que havia crescido quase uma cabeça no último ano, estava se preparando para a Olimpíada Regional de Física. Depois de vencer a etapa municipal, ele agora sonhava em ganhar prêmios em um nível mais alto. E hoje chegou uma notícia que foi uma agradável surpresa. Minha apresentação em uma conferência regional sobre organização da saúde havia recebido um certificado especial. Há apenas um ano, você tinha medo de perder o emprego de enfermeira e agora está sendo convidada para falar com os médicos-chefes da região, disse Kátia, me entregando uma xícara. E não se trata apenas do cargo, acrescentou Machin, olhando para mim com o mesmo orgulho que ouvira. Você mudou. Ficou mais confiante, mais forte. Olhei para meus filhos, Kátia, agora mais madura, com um novo corte de cabelo e um brilho vibrante nos olhos. Machin, cujos traços já começavam a mostrar sinais da presença de um homem. Meu apoio, minha inspiração. Como eu teria me virado sem a fé que eles depositaram em mim? Vocês também mudaram, respondi, puxando-os para mais perto. Vocês cresceram não apenas por fora, mas também por dentro. Sabem o que Lyudmila Fyodorovna me disse ontem? A coisa mais valiosa que você fez, Natália Sergeevna, foi nos lembrar de que honra não é apenas uma frase vazia, que vale a pena lutar por ela. E como está Denis? Perguntou Machin. Excelente. Ele está totalmente recuperado e tirando notas máximas.
Lyudmila Fyodorovna diz que agora sonha em se tornar médico, como o Dr. Komarov, que o curou. Respondi, lembrando-me de como o menino, mal se recuperando da doença, fez desenhos para mim com a legenda: obrigado por não ter medo. Sentamos na cozinha, compartilhando novidades, rindo, fazendo planos, e então as crianças foram para seus quartos. Kátia teve uma reunião de projeto em grupo com seus colegas de classe, e Machin teve que resolver problemas das Olimpíadas. Fiquei sozinha e fui para a varanda. A cidade noturna se estendia diante dos meus olhos como milhares de luzes. Em algum lugar lá fora, em outra parte de Tula, Lyudmila Fyodorovna, talvez ela estivesse ajudando Denis com a lição de casa. No hospital regional, Komarov implementava um programa de diagnóstico gratuito para crianças de famílias de baixa renda. Em seu consultório, Tatiana Vladimirovna provavelmente preparava materiais para um novo caso de corrupção na medicina. Nosso exemplo inspirou muitos a se manifestarem, a não fecharem os olhos para a injustiça. E em algum lugar de uma colônia penal de segurança máxima, Stepanov e Sokolova cumpriam suas penas. Eu não os odiava. Apenas sentia tristeza por pessoas que haviam feito o juramento de Hipócrates poderem traí-lo dessa forma. Em uma caixa sobre uma prateleira estava a medalha pela proteção dos direitos dos pacientes, recebida em um fórum de médicos da cidade, e ao lado dela, o desenho de infância de Denis, uma clínica, um sol e uma estatueta de jaleco branco com a inscrição desajeitada: obrigado por não ter medo. Respirei o ar fresco do outono e pensei, como a vida funciona incrivelmente bem. Às vezes basta uma pessoa, uma decisão, para desencadear uma reação em cadeia de mudanças. E se você encontrar forças para ir contra a maré, inevitavelmente encontrará aqueles que o apoiarão, que caminharão ao seu lado. Nossa família passou por provações, mas emergimos mais fortes, não quebrados. Kátia e Machin perceberam, através do meu exemplo, que princípios não são apenas palavras de livros, mas as escolhas que tornam uma pessoa humana. E essa, talvez, tenha sido a vitória mais importante. Alguém bateu à porta. Mãe, por que você está congelando aqui? Entre. Machin me entregou uma xícara de chá quente. Dei uma última olhada na cidade, cheia de luzes, e voltei para o aconchego do apartamento para os meus filhos. Naquele momento eu tive certeza, não importa quais dificuldades nos aguardassem, nós as superaríamos. Porque aprendemos a coisa mais importante: defender a verdade, proteger os fracos e nunca trair nossos princípios. Afinal, família não é apenas laços de sangue. Família é valores compartilhados. É a disposição de apoiar uns aos outros, é a confiança de que juntos podemos superar qualquer obstáculo. E a honra de uma família não reside em palavras grandiosas, mas nas ações cotidianas de cada um de seus membros. Eu estava feliz não com a felicidade ostensiva que se lê em revistas de luxo, mas com uma felicidade profunda e merecida, a felicidade de uma pessoa que se manteve fiel a si mesma e foi capaz de proteger o que realmente importa. Com esse sentimento, juntei-me às crianças e conversamos até tarde da noite sobre o futuro, sobre sonhos, sobre planos. E cada sonho agora parecia realizável. Afinal, se conseguimos vencer uma luta tão desigual, o que poderia nos impedir? Antes de dormir, peguei uma fotografia de Sergei. Conseguimos, disse-lhe silenciosamente. Nossos filhos se tornaram pessoas de verdade. E eu também aprendi a ser forte por todos nós. O futuro não me assustava mais com o desconhecido. Pelo contrário, acenava com novos horizontes, novas oportunidades, novo significado. A vida continuou mais plena, mais consciente do que antes. E eu estava pronto para vivê-la com dignidade, de cabeça erguida, preservando cuidadosamente o maior tesouro da nossa família, sua honra.